Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje vai ser uma coisa que eu nunca fiz aqui no canal. Eu acho que eu nunca falei disso em 4 anos de exploradora de páginas aqui no canal do YouTube. Eu acho que no meu blog eu falei há alguns anos. É um book on haul. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que alguns livros vão sair da minha estante. São livros que eu separei que eu vou doar. Uns eu já achei nos próximos donos para eles. São livros que não tem mais a ver com minha personalidade, não tem mais a ver comigo, não tem mais a ver comigo quanto leitora também. Eles não fazem parte do meu gosto e alguns deles nem cheguei a ler porque eles simplesmente chegaram na minha estante de alguma forma e ficaram aqui parados, e eu não gosto de livros parados. Para mim, livro tem que circular. Eu tenho alguns livros favoritos, livros que eu li, que eu gostei, que eu quero que permaneçam na minha biblioteca pessoal e que eu quero reler eles, reencontrar eles, então são livros que ficam. Agora, livros que eu não gostei, que eu não favoritei, livros que eu tenho certeza que eu não vou chegar a ler, eu sempre passo pra frente. Então, os livros que eu não tenho certeza se eu vou querer ler ou não, eu demoro um pouquinho mais, eu separo, tiro da estante, mas eu demoro um pouquinho mais pra doar eles. Geralmente eu troco em sebo ou eu dou pra bibliotecas daqui mesmo de São Paulo, as bibliotecas públicas. Enfim, gente, é isso. Eu quero mostrar livro por livro com... Nossa, não tá saindo hoje. Quero mostrar pra vocês livro por livro e falar, às vezes, como chegou na minha estante, não sei porque eu tenho ele e assim vai, gente. Enfim, eu espero que vocês gostem do vídeo e contem aí nos comentários se você conhece algum desses livros ou se você faz isso na sua estante. Você não gosta de ver livro ali muito tempo parado também, e gosta de doar também, gosta de sempre ter uma estante bem circular. Agora, falando sobre livro por livro, eu acho que o mais estranho é esse daqui, na minha estante, o Mestre Kim, Cidadão do Mundo. Parece que vai falar alguma coisa sobre uma arte marcial, mas eu ganhei ele quando eu tava estudando coreano e eu não cheguei a ler, eu não me interesso por ele, porém esse livro aqui está autografado pelo Mestre Kim e assim, eu não tenho interesse em ler, eu não tenho vontade de ler ele. Tem umas coisas aqui sobre luta mesmo. Enfim, não tem nada a ver comigo e eu não sei porque ele ainda tá na minha estante. Foi uma confusão do jeito que ele parou aqui, né? Porque eu simplesmente ganhei e ele simplesmente ficou e tá aí. E eu não gosto desse tipo de leitura. Não tem a ver comigo. O segundo livro que eu vou passar pra frente talvez seja o favorito de muitos de vocês que estão me assistindo e eu quero saber, então, por favor, contem aqui nos comentários se você já leu esse livro, se vocês gostam, que é A Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Eu não li esse livro e eu sempre posterguei a leitura dele, eu sempre achei que eu ia ler. Eu comprei, eu não lembro exatamente em que época, eu acho que foi entre 2017 e 2018, mas eu não tenho certeza. Eu sei que ele tá há muitos anos na minha estante. E assim, nunca peguei pra ler, nunca esse livro me despertou assim, interesse pra fazer uma leitura. E é um livro de suspense policial, né? É tipo... coisas acontecem com a protagonista e ela tenta se vingar e aí acontece que ela vai tentar incriminar o marido, algo assim. Mas enfim, eu nunca tive interesse realmente em ler esse livro. Eu simplesmente comprei no impulso porque na época ele estava fazendo um sucesso. Então foi lá, assim, há muito tempo mesmo que eu tenho ele aqui. E assim, né, já tá na hora já de passar ele pra frente. Esse próximo livro, ele é meio estranho porque ele tá na minha estante até hoje. Porque assim, ele não tem absolutamente nada a ver comigo, nunca teve a ver, mas ele tá aqui na minha estante desde final de 2018, talvez,
desde 2019, assim, que eu me lembro nitidamente dele na minha estante, que é o Guardinha passando. Desde 2019 esse livro tá comigo, eu não sei porque ele ainda tá, essa é a grande questão, porque ele não tem nada a ver comigo e é o tipo de literatura que eu não gosto e eu não tenho interesse. E, enfim, que é Férias, da Marian Keyes, que é a mesma autora de Melancia, parece que isso aqui é uma continuidade. Eu vi mais ou menos do que se trata, porém eu não tenho interesse em lê-lo. Não acho que, porque ele é ruim ou porque é clássicos é melhor, mas é porque ele realmente não me atrai. E ele já tá aqui desde 2019, eu não peguei pra ler até agora, não vai ser agora que eu vou ler, né? Eu já tô em 2023. Então, assim, eu acho que a melhor coisa é passar ele pra frente, ele encontrar um novo leitor, ele poder arrebatar algum leitor assim e conquistar o coração da pessoa que lê para a literatura, né? Eu acredito nisso, enfim. Eu não sei porque ele ainda tá aqui. Eu acho que minha irmã estava limpando a estante dela, pegou esse livro e me deu, alguma coisa assim. E tá aqui, né, gente? Não tem nada a ver comigo. Um livro que eu comprei na minha primeira Bienal, que foi em 2018, foi porque eu tinha lido uma resenha, já sabia que essa série não ia ser publicada mais no Brasil, porque a editora ID, ela tinha fechado, que é The Blessed, As Abençoadas. Só tem o primeiro livro da série. É uma série adolescente que mistura religiosidade com um pouco assim de realismo mágico, talvez, uma coisa ali mais fantasia. Eu comecei a ler esse livro, porém eu não gostei da narrativa, não gostei como é que estavam indo as coisas. E eu também não me interessei em absolutamente nada, mas o livro é muito bonito, a edição é bonita, né? Eu acho que os livros da editora deles foram feitos assim de uma forma bem caprichada, porém não tem nada a ver comigo e esse livro ainda tá aqui. Então, vou passar pra frente porque talvez conquiste novos leitores, mas assim, eu zero interesse em ler realmente, mas eu acho muito bonita a capa. Falando ainda de Bienal de 2018, eu comprei esse livro, O Segredo da Caveira de Cristal, primeiro volume, na Bienal do Livro de 2018. Eu comprei diretamente com a autora que estava na editora que publica ela autografou, foi uma super fofa, muito divertida, bem acessível. Eu li, só que assim, eu gostei, mas não chegou a ser um favorito da minha vida. Eu achei muito boa a escrita dela, eu achei os personagens assim, bem interessantes. E tem um quê nessa fantasia de algo muito fantástico, algo que te deixa seguro ali, sabe? Te deixa com aquela sensação de, nossa, é uma fantasia. E é muito bom que é um livro nacional, então é interessante, tem um mapa, os personagens são assim, tem muita história deles, porém o primeiro livro não dá tanta coisa sobre os personagens, tem algumas lacunas muito grandes, por exemplo, o mago desse reino aqui. Vou ler a sinopse para vocês conhecerem um pouquinho dessa fantasia nacional, que é: os habitantes de Highland, cansados de décadas de guerra e fome, depositaram todas as suas esperanças no rei Alfonso, que governava com justiça e bondade. As esperanças crescem com a notícia que a rainha Arábia estava grávida de gêmeos, embora muitos, no castelo, assegurassem que uma nova guerra estava sendo travada no ventre da soberana. Os gêmeos nasceram, e com o passar do tempo, Highland compreendeu que havia um novo inimigo ainda mais implacável, o sombrio futuro rei. Dor, ódio, sangue, traição passaram a fazer parte da rotina do castelo, restando ao mago Mongho e a futura rainha Dryat a perigosa busca por respostas. Enfim, é um livro que, apesar de ser interessante, eu vou passar pra frente. Esse daqui eu vou doar pra biblioteca.
Eu tenho uma vibe, às vezes, de ficar ficcionada por determinados temas. Eu acho que eu nunca falei essas coisas sobre manias que eu tenho, né? Eu acho que eu nunca me abro tanto assim sobre a minha personalidade, apesar que nos vídeos sobre a faculdade eu abro muito sobre minha experiência dentro da vida acadêmica e como a vida acadêmica influencia demais a minha saúde mental e como que eu disponho o tempo para outras partes da minha vida, né? Enfim, eu tenho certas manias. Eu fico viciada em determinados temas. E quando eu fico viciada em determinados temas, eu quero saber absolutamente tudo sobre isso, né? Então, por exemplo, teve uma época que eu fiquei muito viciada em teorias sociais, fiquei muito viciada em sociologia. E eu queria estudar mais ainda, eu queria ver coisas sobre sociologia, livros sobre sociologia. E aí eu peguei esse livro aqui do Gonzalo Dávila, eu não sei pronunciar o último nome, que é As Realidades Invisíveis. Esse livro aqui, segundo a sinopse, são várias histórias que tratam sobre aquilo que é latente, mas que em geral não é dito. Os estilos dos contos e novelas variam a partir do tema, e assim, por exemplo, a literatura fantástica em As Fronteiras dos Sonhos, existencialismo em... peraí, eu acho que esse aqui talvez eu fique. Nessas várias manias que eu tenho, né, de ficar ficcionada por um tema, eu peguei esse livro. Eu ainda não sei se vou passar ele pra frente, mas já que tá no Book on Haul, eu vou passar ele pra frente. Porque se eu não falar que eu vou passar ele pra frente, ele vai ficar mofando na minha estante. Porque eu até agora, eu não li esse livro, eu não sei quando é que eu vou ler. Ele parece muito interessante. Acho que eu vou passar pra frente esse livro. Porque eu não sei se eu vou querer ler realmente. Então é um livro que ele fica naquele cantinho de... Será que eu deixo ele mais tempo aqui ou será que eu passo ele pra frente? Será que eu deixo mais tempo aqui ou será que eu passo pra frente? E eu fico nesse impasse já tem alguns meses, né? Eu ainda tô... Esse livro provavelmente eu vou passar pra frente porque se eu tô tanto nessa dúvida, significa que eu não quero ler. Porque se eu quisesse ler, eu já teria lido ou ele estaria na estante ainda. E eu acho que isso é um bom questionamento quando a gente fala de livros, né? Porque se a gente tá tanto na dúvida assim, se queremos ou não ler, significa, pra mim, no caso, que então a gente não quer ler. Porque quando queremos ler, sabemos bem que queremos ler. Por exemplo, eu não quero passar pra frente O Coruja, do Aloysio Azevedo, porque é um autor que eu gosto. Eu me apaixonei demais pela escrita dele e tudo mais em O Cortiço. Eu gostei muito desse livro. Eu nem tinha lido pro vestibular, porque na minha época de vestibular ele não tava na lista da FUVEST, que é O Cortiço, né, gente, que eu tô falando. É que eu falei em O Cortiço, parece que é outro livro, enfim. E eu ainda não li, porém eu sei que eu quero ler O Coruja, né? Se trata de um clássico da literatura brasileira, vários críticos já analisaram essa obra, então eu tenho muita vontade realmente de ler, porém eu sei que eu não consigo ler ele exatamente agora, porque tem outras leituras assim que estão um pouco mais na frente. Eu priorizo muito as leituras da faculdade, obviamente, porque é uma graduação e eu tenho tempo para terminar ela, enfim. Mas eu sei que esse livro eu não consigo passar ele pra frente, porque eu quero realmente ler. Deu pra entender esse devaneio que eu falei sobre quando a gente quer ler, a gente realmente sabe que quer ler? Eu espero que tenha ficado assim, né? Dado pra entender. Eu ganhei esse livro da minha amiga. Ai, bati na minha cara com o livro. Que é do Sidney Sheldon, que é Quem Tem Medo de Escuro. Eu queria muito, eu ainda tô em dúvida, né? Eu quero muito ler um livro do Sidney Sheldon, porém, mesmo se eu ler esse livro, eu tenho certeza que não vai ficar na minha estante. Não porque, tipo, não vou gostar dele, mas é porque na minha estante eu quero livros que sejam realmente significativos pra mim e livros que eu quero reler. Então, só fica livros que eu vou reler, como eu já falei pra vocês, livros que realmente têm algum impacto pra mim.
Então, Sidney Sheldon, apesar de, mesmo se eu ler esse livro, uma coisa que eu ainda não fiz, eu vou passar ele para frente. Então eu já coloquei ele aqui na pilha dos livros que eu vou passar eles para frente, né? Eu vou ler, porém, não quero que ele fique na minha estante. E eu acho que tá tudo bem. Eu acho que vai ser um livro muito rápido para ler, porque a fonte dele, a diagramação dele é bem espaçosa, né? Então tem uma fonte grande e um bom espaço da folha. Então acho que pode ser bem rápido até essa leitura. Enfim, Sidney Sheldon foi um escritor muito famoso ali no final da década de 90 e começo dos anos 2000. Ele fez muito sucesso, todo mundo lia Sidney Sheldon. Ele era super vendido, best-seller do New York Times e diversos outros jornais, enfim. Ele era muito bem falado na mídia, tinha muitas resenhas dele, mas atualmente parece que assim, tá mais escondidinho, né? O que eu acho muito assim, não é engraçado, né? Mas por falta de palavra melhor, vou usar engraçado. Que essa edição, ela tem glitter no nome do Sidney Sheldon. Ela brilha, eu achei isso uma gracinha. E ela tem um negocinho assim no toque, é gostosinho de mexer. Não é hot stamp, esse daqui é outra coisa que fala, eu acho. Mas enfim, esse livro eu vou passar pra frente. Agora, eu cheguei, assim, numa coleção, talvez, pra mim, ela em algum momento foi significativa, porém, já não tem mais absolutamente nada a ver comigo. E, mesmo apesar de gostar e admirar os jogos, eu acho que esses livros têm que ir pra frente, né? É a coleção que eu fiz ao longo de alguns anos, desde 2016, talvez, final de 2016, que esse aqui foi meu primeiro livro do Assassin's Creed. Eu gostava muito dos livros do Assassin's Creed. Eu joguei alguns jogos, mas foi o Bandeira Negra mesmo. E deixa eu ver. E eu joguei um pouquinho do Origins, mas nada muita coisa assim. Enfim, eu admirava muito esse jogo, eu admiro ainda, né? Os primeiros jogos pra mim, tipo, são muito significativos. E as histórias deles é muito significativa porque é uma mistura de uma ficção histórica com um pouco de ficção científica. Aí tem esse futurismo, essa tecnologia misturada com o momento da história. E já nos livros é só a parte da história, né? A parte da ficção histórica mesmo. É muito gostoso de ler porque a escrita do Oliver Baldwin, não sei pronunciar, enfim, é muito imersiva, ela é muito gostosa, você lê muito rápido, é extremamente fluido. E as coisas, para quem não conhece os jogos ali, não sabe de alguns detalhes, nossa, vai ler numa sentada só, se duvidar. Esse livro eu li muito rápido na época que eu estava começando a estruturar minha personalidade de leitora. Então foi uma leitura gostosa, foi significativa, eu fiz resenha dele na época do Blogspot. Eu tenho ainda o Blogspot do Exploradora de Páginas, apesar de não atualizar ele já tem alguns meses. Mas enfim, eu tenho Bandeira Negra, Renascença, Irmandade, A Cruzada Secreta e Unity, que vai falar sobre a Revolução Francesa. Enfim, são livros que eu já sei para quem eu vou dar e que não fazem mais parte da leitura que eu sou hoje, mas são livros que fizeram parte da minha trajetória e são livros que, assim, eu olho com muito carinho para eles, e mesmo que eu tenha esse carinho, são livros que eu falo, vou passar para frente, porque, novamente, tem livros que mesmo com carinho, saudosismo que eu olho para eles, eu penso que
eles precisam de outros leitores e que esses livros precisam ser lidos e amados, que eu não vou reler eles, que não faz mais parte da minha personalidade quanto leitora e não faz mais parte do meu interesse. Então eles precisam ser passados. Agora, o último livro que eu quero mostrar pra vocês é um livro que, assim, eu comprei no impulso porque eu estava num sebo e eu falei, nossa, quero treinar o meu reading, eu vou ler bastante. No fim, não li esse livro porque, eu não sei, a história não faz, assim, parte do meu interesse. Que é a história da Catarina a Grande. É uma novela, uma nova novelização da vida da Catarina. Eu achei que ia ser uma coisa muito interessante. No fim, assim, eu li um texto que tem na Jacket, aí parecia que eu ia gostar. Comecei as primeiras páginas, mas assim, não foi pra frente, porque não é uma leitura que realmente me interessa, que realmente vai fazer parte, vai me acrescentar alguma coisa no meu repertório. Então eu acho que assim, eu vou deixar pra ler, reler, ler Madame Bovary, e eu aí vou reler em inglês, porque eu tenho uma edição da Madame Bovary em inglês, então aí eu pego inglês pra reler. E é isso, gente. Porque esse é o tipo de livro que não tem muita coisa pra me falar dele. Eu comprei ele de aniversário no ano passado, se não me engano. Foi, ano passado. E no fim ele não fez parte da minha lista de livros lidos e nem livros que eu vou querer ler, então estou passando pra frente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigada por terem assistido até aqui. Se você já leu algum deles, se você já conhece algum desses livros, comentem aqui embaixo. E claro, comentem também sobre a polêmica de uma estante rotacional, uma biblioteca que rotaciona bastante, que vai variando bastante os volumes que a gente tem. Então, eu sou uma pessoa que sou até bem desapegada com os livros, que eu escrevo neles, que eu marco mesmo em cima e também que eu passo muitos livros pra frente. Então, gente, quero saber a opinião de vocês, se vocês também são dessa opinião de que livros precisam dar uma circulada também. Muito obrigada novamente por terem assistido até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.